isso, também higienizemos as nossas mãos com álcool e gel. Mantenhamos por um tempo a mais o distanciamento social para depois vivermos abundantemente a vida que Deus quer para nós. No Evangelho desse domingo 13 de junho de 2021, no 11º domingo do tempo comum, nos deparamos com uma noção do reino que Jesus anunciou, implantou e fez funcionar com o ministério dele na Palestina. Para entendermos este evangelho, é preciso que nos demos conta de que ele foi escrito em Roma entre os anos 68 e 71 da nossa era. Num momento muito difícil em que as perseguições eram atrozes sobre os cristãos e as cristãs, os discípulos e as discípulas de Jesus que viviam na Europa. No entanto, ali, a pequenina comunidade de cristãos e cristãs na cabeça do Império Romano escolheu um lado. Começou a germinar de um lado, o dos escravos, barbaramente maltratados pelos senhores proprietários e pelo Império Romano. Ali ele se instalou o reino de Jesus. Passou a se espalhar por entre os escravos e as escravas e os seus relacionamentos. Passou a envolver também alguns proprietários de escravos que começaram a mudar a sua visão de relacionamento com eles como seres humanos e não como peças da produção. No Império Romano, lá em Roma, o Evangelho também penetrou nas legiões romanas e começou a conquistar os soldados mais simples, aqueles que eram empurrados para a guerra, para as invasões, para as ocupações militares dos povos conquistados a patadas de cavalos. Este Evangelho do reino de Jesus, como diz aqui no início do Evangelho de São Marcos, crede no Evangelho, este Evangelho foi sendo abraçado pelas esferas mais sofridas, mais oprimidas, mais maltratadas pelo sistema econômico escravocrata. No entanto, o Evangelho é escrito em Roma, tendo como referência a Galileia, onde Jesus atuou e agiu silenciosamente entre os pescadores do lago de Tiberíades. E coloca Jesus falando da popa de um barco, no que era chamado de mar revolto, perigoso, habitados por fantasmas, por deuses extremamente ameaçadores. De lá ele fala com a multidão. E conta essas duas parábolas. A parábola da semente semeada por um trabalhador, que aqui o Evangelho chama de alguém, um trabalhador evidentemente, ou pelos trabalhadores, lançadas ao solo, um solo trabalhado previamente, como se verá em versículos anteriores, dentro deste capítulo mesmo. A semente cai no solo e germina no silêncio das noites frias e dos dias ensolarados ou gelados também. Lá elas se acomodam, formam raízes e se erguem para fora do solo, criando folhas,
caules e se definindo nas espigas. Assim é o reino, disse Jesus. É assim que ele age no silêncio. É assim que ele acontece atingindo as pessoas a partir do seu mais profundo subjetivo. E desde aí já se sabia que qualquer projeto para acontecer precisa realmente se enraizar profundamente em todas as janelas, gavetas e portas do mais profundo do ser humano, que aqui é chamado de terra que acolhe as sementes. O reino de Deus, disse Jesus, é semelhante a alguém que semeia. E as sementes germinam, sem que ninguém saiba como, mas elas germinam e produzem alimentos. Assim é o reino. E a outra parábola embutida aqui nesse texto é a parábola da mostarda, que nasce de um grãozinho menor dos grãos e se torna uma árvore grande, com galhos enormes, para formar sombras aos passantes, aos passageiros, aos que precisam da proteção das árvores. E, sobretudo, os passarinhos. E estes passarinhos aqui, segundo a pesquisa, são os ditos pagãos, os estrangeiros para a cultura judaica que podem se acolher. E esta mostarda, que se transforma nesta árvore, é o próprio reino de Jesus aberto aos galileus, que eram mal vistos tanto pelos romanos, como pelos fariseus, pelos rabinos, pelos funcionários do templo de Israel, o templo de Jerusalém. É ali, esta árvore que nasceu de semente tão pequena, que serve para abraçar a humanidade e acolher. Em Roma, começou com os escravos, com os mais sofridos da escala social. Na Galileia, com os pescadores, os mais sofridos da Galileia. Abrangendo as mulheres, as mais sofridas entre os sofridos. Abraçando as crianças, as mais abandonadas entre todas, que segundo a cultura helênica, como as mulheres não tinham alma. E segundo a cultura helênica, também imperando em Roma, os escravos também não tinham alma. Aqui a Galileia era habitada por pessoas que eram consideradas sem alma, portanto não humanas, tanto por parte do Império Romano como por parte da cultura helênica, cultura grega, que dominava esta região. Portanto, o reino de Jesus não dá importância para essas definições tacanhas, mesquinhas, pequenas, desumanas, mas torna o ser humano tão fértil ao ponto de acolher as sementes do reino. Depois ele se reúne com seus discípulos. Os discípulos perguntam por que ele fala em parábolas. E ele então separa, dizendo que para as multidões ele usa da metodologia popular para contar as parábolas e através delas ensinar o que é que ele veio fazer, que reino que é esse, como as sementes e como as mostardas. Este reino que Jesus veio trazer, ele é marcantemente subversivo. Ele age em silêncio, se articulando no mais profundo do interior do ser humano, que pensa, que sente, que articula as palavras, que constrói as imagens do mundo, e lá dentro do ser humano, subversivamente, que o reino se estabelece.
E uns passam para os outros o reino que abrange a todos quantos se abrirem as sementes que são jogadas. E este reino é acolhida, e não só uma fermentação de sementes, e não só uma germinação de sementes, mas ele se transforma em acolhida, acolhida que recebe as pessoas, as une umas com as outras, para fazê-las também aquelas que compõem o reino dentro das outras pessoas, no mundo, seja ele cabeça do império, cabeça da invasão, cabeça da destruição, cabeça da guerra, ou um lugar tão discriminado como a Galileia. Lá o reino acontece. Este reino foi mal entendido por séculos e ainda é muito mal entendido. Primeiro ele foi confundido com o próprio império, depois com Constantino, e se tornou um agregado utilizável oportunisticamente pelo imperador. E todos, então, confusos, começaram a entender que o reino a que se referia Jesus era a mesma coisa que um império que deveria dominar o mundo. E aí, o reino que se transformou em igreja do império, o reino que se transformou em clero do império, o reino de Jesus que se transformou em a voz dos privilegiados, deixou de ser aquele reino que Jesus instalou, tão silenciosa, subversiva e potente mesmo, no mais interior do ser humano. E também mais externamente no ser humano. Tanto mais enraizadamente este reino, tanto mais ele se expressa como a mostarda de forma esbelta e acolhedora. Uma coisa se liga na outra. E outro equívoco que houve é se entender que este reino era palavra, era discurso. A reforma protestante ensinou que o reino deveria ser pregação, deveria ser púlpito, deveria ser templo, deveria ser gente preparada para convencer através do discurso. Mas um engano. O reino não acontece através de discurseiras, de palavras preparadas, organizadas, recheadas de literatura, de arte, de poesia, se ele não se enraizar nas pessoas. E outro equívoco ao longo da história, e recentemente isto é expressivo, o reino confundiu os sinais e os milagres de Jesus com milagrismos, com curandeirismos, espetáculos, shows para retirar dinheiros, para manter verdadeiras castas donas de igrejas, confundindo igrejas com o próprio reino que Jesus veio trazer, quando uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Como eu disse na reflexão do domingo passado, não há que nos encantarmos simplesmente com as curas e os milagres de Jesus, mas nos comprometermos com o Jesus que faz curas, que cura o ser humano, liberta o ser humano e realiza os milagres da vida. É Jesus que é o importante aqui. É Ele que instala e implanta o reino. Então, qual é a saída? A saída o próprio Jesus nos dá. O reino não deve ser coisa só de altar, de louvação, de corais, de ritos litúrgicos, de eucaristicismo, enfim, de atos internos dos arraiais das igrejas. Não, o reino é muito mais do que isto. Você viu isso na própria fala de Jesus e no próprio ministério de Jesus. Que o reino é muito mais do que sacramentalismo, do que hóstia, do que missa, do que batizado, do que ordenações. É muito mais do que isso. Isso tudo perde significado se não abraçarmos o reino que Jesus ensinou e praticou. E como ele praticou?
versículos anteriores aqui nesse contexto, vê-se Jesus a conversar com seus discípulos nas margens do rio Tiberíades, os pescadores, com os trabalhadores, a ganhá-los, a convencê-los, a convertê-los e a dizer-lhes: vem e segue-me, venham e eu vos farei pescadores de homens. Isso se deu numa longa conversa, numa longa convivência, numa longa semeadura, num longo trabalho de construção. E não com pregação somente. E não com falação somente. Não com sacramentalismo, mas com ação. Jesus ensinou aos seus discípulos que, ainda confusos com o reino, brigavam, e Marcos vai dizer isso mais adiante, brigavam para escolher os cargos que deveriam ocupar no tal reino de Jesus. Quando Jesus disse não. Entre os governantes e os maiorais que mandam e dominam, isto é normal acontecer, mas entre vós não é assim. No reino que eu vos trago, aquele que serve é o maior. Maior é aquele que serve. Então o reino de Jesus é serviço. Por isso Jesus, cada vez que se movia pela Palestina, desde a Galileia, até chegar, não num trono, mas numa cruz que lhe ofereceram, ele levou seus discípulos. Ele envolveu seus discípulos e suas discípulas. Ele envolveu aqueles que o ajudavam a construir e a semear este reino subversivo, passo a passo, para que vissem a sua prática, para que se envolvessem no seu ministério, para que ajudassem a distribuir os pães e os peixes, para que recolhessem as sobras dos pães e os peixes, para que ajudassem a levantar os caídos, para que ajudassem a curar os doentes, para que ajudassem a resgatar as mulheres, acolher as crianças, quando os discípulos aqui em Marcos 10 mostra que os discípulos se indignaram com as crianças tomando conta do colo de Jesus, porque não tinham entendido que é preciso também estender o reino às crianças e acolhê-las no colo. Quem não se tornar como uma criança não é digno do meu reino. Então, o reino de Jesus é prática, é ministério, é serviço, é subversão. Ele tem que ser organizado, construído, semeado no silêncio, na conversa, na convivência com as pessoas. Ao mesmo tempo que o ser humano precisa se abrir para acolher este reino, o ser humano é muito complexo. O ser humano é muito complicado. O ser humano tem muitas arestas, muralhas, obstáculos construídos ao longo do projeto da hominização do ser humano. É preciso, então, paciência das sementes que crescem silenciosamente para se instalar no ser humano, e para isso é preciso articular, é preciso ir ao encontro, é preciso conversar, é preciso estender as mãos, é preciso abraçar, é preciso olhar, é preciso conviver, é preciso servir, é preciso levantar, é preciso juntar, é preciso organizar, é preciso coletivizar, é preciso fazer o trabalho do trabalhador que prepara o campo, que prepara a lavoura, que prepara o ambiente da terra para plantar e depois cuida do ambiente da terra para que a germinação se dê sem insos, sem pragas e produzam muitos frutos. O reino de Jesus precisa atuar hoje e atuar através de nós, através de ti, através de mim, através de todos, através de todas. O reino de Jesus não é para ser governo. O reino de Jesus não é para ser dona dos estados, das nações. O reino de Jesus tem que se instalar no ser humano para subverter as estruturas. O reino de Jesus age subversivamente no mais profundo silêncio no meio das pessoas.
Tu és convidado, meu irmão ou minha irmã, para te organizares para isso. É preciso um movimento de resistência para abraçar esse projeto revolucionário do reino. Tu és convidado, és convidada para isso. Tu és convidado e és convidada, somos convidados para abraçarmos a fé neste reino e nos lançarmos à luta na missão realizadora deste reino. Não há alternativa. Ou vamos por aí, ou simplesmente deixamos que o mundo se exploda sozinho, sem nada fazermos para salvar esse mundo, mas pelo lado dos escravos, pelo lado dos pescadores, pelo lado da periferia de Roma de hoje, das Romas de hoje, pelo lado das Galileias sofridas e expulsas de hoje, onde estão aqueles que Jesus tanto ama e que são tão prediletos dele e que são os que realmente realizam o reino dele aqui e agora. Que este reino de Jesus nasça e renasça em ti e em mim. Que este reino de Jesus se fortaleça subversivamente em ti e em mim. Que este reino de Jesus floresça, se transforme em espigas de mudanças neste mundo, para alimentar a humanidade com novas relações, com novas comunhões, com novos sonhos e projetos de uma nova humanidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.